lindo, né? Poder ver esse tempo tão cheio, né? Os versículos. Eu fui convidada para falar sobre um tema bem atual. Um tema bem atual, sobre ansiedade. Ela já falou aqui um pouquinho. Vocês sabem qual é a diferença de ansiedade e transtorno de ansiedade? Alguém sabe? Ela sabe. Então, transtorno, esse está certinho, tá bom? Ansiedade é aquilo que a gente sente que é normal. Você vai participar de alguma coisa, né? Como você vai estar aqui à frente, dirigindo. E um dia antes você fica ansiosa, você fica nervosa, não é verdade? A gente fica assim, né? Naquela ansiedade. Essa ansiedade é normal, porque depois que passa, pronto. Acabou a sua ansiedade. Você tem aquela ansiedade que você vai ter uma entrevista de emprego. Né? Você não fica apreensiva, você não fica nervosa porque vai participar de empregada. Você vai participar daquela entrevista de emprego, então aquilo vai te causando aquela ansiedade, você fica nervosa, né? Você fica pensando naquilo. Mas depois que passa a entrevista, não passa? Passa. Mas tem pessoas que essa ansiedade não passa. Ela persiste. Mesmo depois que acontece o evento, ela continua ansiosa, ela continua nervosa, ela continua pensando naquilo todo o tempo. É uma coisa que vai além. Então, a ansiedade, que seja o transtorno, é isso. Essa ansiedade exacerbada, é aquela ansiedade que não passa, aquela ansiedade que causa vários problemas. E a gente tem aqui vários tipos de ansiedade. Nós temos a síndrome do pânico, nós temos a ansiedade generalizada, a gente tem o TEPT, que é o transtorno pós-traumático, que também tudo advém dessa ansiedade. Então eu vou falar aqui um pouquinho. Né? A gente sabe que a ansiedade ataca mais as mulheres, infelizmente ataca mais as mulheres. As mulheres são mais ansiosas do que os homens, devido a tantas coisas que a gente faz e realiza, não é verdade? As mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo, realizam muitas coisas, né? E é muita coisa acontecendo, e por isso as mulheres são mais propensas a ser ansiosas do que os homens. Ter ansiedade é normal? Sim. Ser ansiosa e estar ansiosa, né? O estar ansioso é normal. Agora, o ser ansioso é patológico, é o transtorno, é essa coisa dessa ansiedade que não passa. Então, nós temos aqui, né, os tipos de ansiedade. Vou falar aqui um pouquinho. A primeira é a ansiedade generalizada. Ela é caracterizada por uma ansiedade excessiva e persistente, uma preocupação excessiva. Então, o que acontece quando a pessoa está com essa ansiedade exacerbada, né? Que excede? Ela vai ter tensão muscular, ela vai suar muito, ela vai ter palpitação, ela vai ter dificuldade para dormir e ela também vai ter irritabilidade, falta de concentração. Por que a falta de concentração? Porque a cabeça do ansioso não para. Ela fica um looping, a pessoa fica pensando naquilo o tempo todo, ela não para. Então, por isso que há essa falta de concentração, ela não consegue se concentrar porque ela está pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que quando passam por esse transtorno, que tem essa crise, a pessoa pensa até que está sofrendo o coração, porque ela dá palpitação, ela dá dor no peito. Tem pessoas que não conseguem respirar, não conseguem respirar. Tudo isso por conta da ansiedade, que é essa ansiedade patológica.
Nós temos também a fobia social. Acontece muito com adolescentes, né? Essa fobia social. Aquele adolescente que não quer sair de casa, aquele adolescente que não quer estar junto com os outros coleguinhas, aquele adolescente que é mais tímido, aquele adolescente que quer ficar mais em casa, que ele não quer passear, ele não quer ir numa festa, ele não quer estar com outras pessoas. Isso é a fobia social. Ele não quer ter essa interação, ele se esconde a essa fuga. E os sintomas são avaliados de acordo com essa evitação. Ele evita estar nos lugares. Também ele vai ter dor no estômago. Ele vai se sentir ruim naquele lugar. Então, o que ele faz? Ele evita. Muitos não querem participar de nada porque ficam ansiosos de pensar quem ele vai encontrar lá, quem ele vai estar lá. E ele não quer ter essa comunhão. É uma doença, é um transtorno de ansiedade que precisa ser tratado. Nós temos também a síndrome do pânico. A síndrome do pânico também é uma síndrome decorrente da ansiedade exacerbada. Essa síndrome do pânico vai fazer com que a pessoa não queira ficar no lugar, ela quer sair correndo, ela vai no lugar, ela chega naquele lugar, ela quer sair rápido, ela passa mal, ela hiperventina, né? Ela começa a respirar e não consegue. Isso é a síndrome do pânico, né? E são esses sintomas que dá também arritmia, dá tremores, ela vai ficar suando muito, geralmente sua na mão, sua nos pés. Isso é um transtorno também que precisa ser tratado. Nós temos também agorafobia. Agorafobia é uma síndrome de pessoas que evitam espaços públicos. Ela não gosta de estar onde está muita gente. Ela não quer estar num lugar, de repente vai assim, no mercado, e vê muita gente, a pessoa começa a passar mal. Passa mal mesmo, parece que vai morrer, né? A sensação é tão ruim que a pessoa pensa que vai morrer com aquele sentimento. A gente sabe que a pessoa não vai morrer, mas aquilo é tão ruim para ela que para ela é como se ela fosse morrer, mas dura pouco, né? A crise dura pouco, não dura muito, uns 3 a 5 minutos no máximo, dura a crise de ansiedade. E nós temos também, junto com a ansiedade, né, a depressão. A depressão é uma doença que tem afetado muito os nossos dias, né? E a depressão, eu fiz uma pesquisa, ela hoje em dia tem 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão. E a depressão é uma doença muito séria, porque a depressão pode levar ao suicídio. Muitas vezes a gente tem um parente que é mais quietinho, né, que não quer fazer muita coisa, que ele está mais incluso. E às vezes a pessoa, tem muitos que até falam assim, um dia eu vou me matar, não, qualquer dia eu vou me matar. E os pais, ou familiares, não levam a sério, isso é besteira. Você está falando isso, está besteira. Não é. Se a pessoa falou, ela fala, daqui a pouco ela vai tentar. Então levem a sério, porque essa doença mata. Não é frescura quando seu filho não quer sair, não é frescura quando ele vive chorando, não é frescura. E mata. A gente chama de ideação suicida. Ideação suicida é quando a pessoa fala assim, qualquer dia eu me mato. Isso é ideação suicida. Não chega a ser o suicídio, mas ela já está pensando naquilo. Então não é frescura, não é besteira, prestem atenção, né? Conversem com o parente, conversem com o filho, busquem tratamento, porque é muito melhor ele estar vivo tratando do que morto, na verdade. Então não é frescura, levem a sério. Nós
temos também aqui na depressão, é uma tristeza. A gente fala assim, quando a pessoa é acostumada a fazer alguma coisa, já tem a sua rotina, sempre a sua rotina, e ela fica mais de uma semana sem querer fazer aquilo, é um ponto de alerta. A pessoa perde interesse, fica triste, não quer mais participar de nada, de repente, eu gostava muito de cantar, não quero mais, e passa uma semana. Passou mais de uma semana, tem que conversar, tem que saber, porque ninguém para de fazer alguma coisa do nada, né? Se você vem naquela rotina, daqui a pouco eu não quero mais, e a pessoa vai ficando triste, e chora, e não quer mais fazer. Muitos não ficam sem tomar banho, não querem mais tomar banho, não querem mais se cuidar, tem dificuldade para dormir. A depressão causa dificuldade para dormir. A pessoa não consegue dormir. A depressão também causa irritabilidade. A pessoa fica altamente irritada. Qualquer coisa que você fala, a pessoa está irritada. Qualquer coisa que você fala, a pessoa quer avançar, né? Então, a depressão é caracterizada quando há mais de um sintoma. Não é porque você ficou triste, né? Você fez uma prova ruim, você ficou triste, você não está com depressão, né? Você está triste. A depressão só é caracterizada quando acontece isso. A pessoa perde o interesse pelaquela coisa que ela mais gostava de fazer. Ela não quer mais fazer. Isso é um ponto de alerta. Ficar triste, a gente fica, né? Todo mundo fica triste porque não conseguiu alguma coisa, porque se frustrou com alguma coisa. Mas isso não é motivo de depressão. Nós temos na depressão, nós temos alguns hormônios que precisam ser aumentados para que essa depressão melhore, além do remédio e além da terapia. Tem que se fazer terapia. Não dá para ter alguém deprimido em casa sem procurar ajuda médica. Além da terapia, precisa se tomar remédio, sim. Muitas pessoas, né, hoje em dia pensam assim: não vou na terapia não, porque terapia é coisa de doido. Não. Quando a gente tem uma dor no estômago, a gente fica tentando curar em casa, a gente vai no médico. Quando a gente tem um problema de coluna sério, a gente cuida em casa ou vai no médico. Por que quando a gente está ansioso ou depressivo, a gente não vai no psicólogo? Assim como a gente cuida do corpo, a gente precisa cuidar da mente. Porque quem dirige o nosso corpo é a nossa mente. Se eu não tenho uma mente sadia, eu vou ter um corpo sadio? Não. Então eu preciso cuidar da mente. Então não fica pensando, porque se eu for na psicóloga é coisa de doido. Não. Você está procurando ajuda para que você esteja bem, centrada. A gente tem os nossos fazeres durante o dia, e se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar do outro? Não é? A gente precisa cuidar da gente para cuidar do outro. Aquele versículo que fala, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Como eu vou conseguir amar o meu próximo se eu não me amo? Se eu não me aceito? Se eu estou depressiva? Como eu vou amar o meu próximo? Eu preciso me amar. Eu preciso amar o próximo, mas eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me cuidar para cuidar do outro. Então nós temos a substância que é a serotonina, que é uma substância, né, que é um hormônio que ele é responsável pelo nosso humor, pelo nosso apetite e pelo nosso sono. Quando a gente está depressivo, a serotonina no nosso organismo está lá embaixo. Por isso a gente fica triste. Por isso a gente
para de comer, né? As pessoas ficam depressivas, elas não comem, não querem mais comer. E as pessoas também ficam com esse sono difícil, né? As pessoas não dormem. E nós temos aqui algumas frutas que nós podemos comer para aumentar esse hormônio da alegria, né? Esse hormônio do humor, que é a serotonina, que são banana, mirtilo e abacate. Essas três frutas aumentam a serotonina no nosso corpo, aumentam esse hormônio do humor do nosso corpo. Então vamos comer mais banana, mais abacate. Mirtilo é uma frutinha pretinha, não sei se aqui tem. Não. Né? Tem? Não é barata, não. É uma fruta mais cara, né? Congelada. Polpa, né? Pode fazer suco, né? São frutas que vão aumentar esse hormônio do humor no nosso corpo. Nós temos também nozes, amendoim, sardinha, salmão, atum, iogurte. Tudo isso vai aumentar essa serotonina no nosso corpo, porque ela vai aumentar o triptofano, que é um aminoácido que converte essa substância no cérebro e vai te trazer esse bem-estar. Ômega 3 também é muito bom para que a gente esteja tomando ômega 3. Além disso tudo, né, o que a gente precisa fazer também para melhorar essa ansiedade? Exercício físico. Exercício físico é muito bom. Eu não gosto de academia. Eu faço academia, mas eu não gosto. Mas eu faço. Porque o exercício é muito bom. É muito bom para o seu corpo. É muito bom para a sua mente. Então, é muito bom para manter a gente equilibrado. Eu não gosto de fazer academia, né? Vocês podem pensar, eu não gosto de fazer academia. Faz caminhada. Anda de bicicleta. Faz algum exercício. O corpo precisa e a mente muito mais. A gente também pode fazer, né, meditação. A gente pode também se expor ao sol. O sol também é um grande aliado na ansiedade e na depressão. O sol vai ajudar, né, a aumentar esses hormônios do humor. A gente vê que países que são mais frios, a taxa de suicídio é muito maior. A taxa de suicídio em países frios é muito maior que países tropicais como o nosso. Tem muita gente aqui também que se suicida, mas o sol ajuda nisso. O sol ajuda a melhorar isso. Nós também temos, né, na ansiedade, o que acontece quando a gente está ansioso? A gente tem aquele pensamento assim, né? Tudo ou nada. Não há um meio termo. Quando você é ansioso, você pensa assim, vou ter aqui um exemplo. Se eu não sou um sucesso, eu sou um fracasso. Não tem aquela coisa assim, não, dessa vez não deu certo, mas da próxima eu vou tentar, da próxima será melhor, da próxima eu vou conseguir. Não, o ansioso ele já pensa assim, se não deu certo não vai dar mais. Não vou conseguir mais. Se eu não conseguir, é um fracasso. Também tem a catastrofização. Que eu vou ter, se eu não conseguir esse emprego, vou ficar desempregado para sempre. Tem pessoas que pensam assim, né? Se eu não conseguir isso, eu não vou conseguir nunca mais. Se eu não casei até agora, eu não vou casar nunca mais. Se eu não conseguir aquela bênção, eu não vou conseguir nunca mais. Não, a vida, a gente vai vivendo. Hoje, né, a palavra de Deus nos diz que tem dias bons e dias ruins. A palavra de Deus nos diz que eu estarei com você todos os dias. Todos os nossos dias são bons? Não. Tem dia bom, mas também tem dia ruim.
E é isso, né? A gente está caminhando, a gente está vivendo. Então, porque se hoje não deu certo, amanhã eu vou tentar de novo, né? Amanhã vai dar certo. Se amanhã não der certo, eu vou continuar tentando. E é assim, a gente não pode desistir. Ah, não deu certo, não vai dar certo nunca mais. Não. E aqui também tem um desequilíbrio, né? A desqualificação. A desqualificação são aquelas pessoas que às vezes a gente pensa assim, ah, mas a pessoa é tão humilde, mas ela não acredita no potencial dela. O que acontece? Se ela fez um bom trabalho e ela é elogiada, aí ela fala assim, ah, mas não foi por mim, não. Foi porque todo mundo me ajudou, por isso que eu consegui. Isso é se desqualificar. A pastora falou que nós somos pedras preciosas, né? Nós somos mulheres, pedras preciosas. Nós precisamos buscar isso, essa nossa identidade em Cristo. Porque nós somos filhas amadas do Senhor. Então nós precisamos buscar essa qualificação em Cristo. Porque a gente precisa dizer, não, se eu trabalhei, se eu fiz um projeto, né? Por que eu não vou levar o crédito? Não, eu fiz bem porque outras pessoas me ajudaram. Ah, eu fiz bem. Ah, eu estou bonita, mas foi só porque eu fiz isso. Não, se ache bonito. Se elogie. Tem muitas pessoas que vivem pontuando os seus fracassos, pontuando as suas coisas negativas. Nós temos que nos alegrar com as coisas positivas. Ah, eu não consegui aquilo, mas o que eu já consegui? Ah, eu não consegui realizar aquela tarefa, mas por que não? Não vamos também nos frustrar. Ah, não, eu queria tanto poder fazer aquela tarefa. Às vezes você não consegue fazer aquela. No corpo de Cristo não tem várias pessoas, cada um no seu ministério. Às vezes você quer tanto fazer uma coisa, você não faz aquilo e aí fica frustrado. Mas você pode fazer outra coisa melhor do que aquilo. Né? Todo mundo aqui vai pilotar um avião. E eu vou ficar frustrada porque eu não vou conseguir? Não, eu tenho que pensar, tudo bem, eu não piloto um avião, mas eu ando bem de carro, eu ando bem de bicicleta, ou eu gosto de levar as pessoas, e é isso. A gente tem que se alegrar com as nossas conquistas. A gente tem que se elogiar e não buscar as partes negativas. Não exaltar essa parte negativa. Então, coisas podem acontecer para melhorar essa ansiedade, né? Quando você estiver muito ansioso, né, tem pessoas que estão com aquela ansiedade exacerbada e não conseguem respirar, vocês vão fazer assim, ó. Respira, botando a mão aqui. Vamos lá, todo mundo. Respira com a barriga, não com o peito. Aqui, o ar. Então a gente vai respirar falando assim, ó. Deus é bom. Prende, conta até 3. Solta falando, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Isso é uma respiração diafragmática que é para trazer calma. Quando você estiver muito ansioso, procura um lugar relaxado, senta e faz essa respiração. Puxa, Deus é bom. Prende, conta até 3. Solta o ar, Deus é muito bom. Essa respiração vai ajudar. Então a ansiedade é por isso, ela serve para muitas coisas na nossa vida, né? Porque ela nos protege de muitas coisas. Se você está ansioso porque tem um precipício, você fica ansioso, não pode chegar perto. Então isso é bom, ela vai te proteger, né? Desse medo. Esse medo da ansiedade te protege. Mas a ansiedade tem esse medo, a ansiedade patológica, ela vai ter esse medo de pensar no futuro. Porque o ansioso, ele não vive o presente, né? Eu falo com meus pacientes que a pessoa muito ansiosa, ela deixa de viver o presente porque ela vive pensando no futuro. E às vezes
nós temos os pensamentos distorcidos, que são aqueles pensamentos que a coisa nem aconteceu, mas que a gente acha que vai acontecer e a gente acredita que aquilo vai acontecer. E a gente, o que acontece quando a gente pensa que aquilo que a gente pensou distorcido vai acontecer? A gente fica ansioso, a gente fica triste e a coisa realmente aconteceu. Depois você pode até participar daquela situação e aquilo que você pensou nem vai acontecer. Mas no momento que você pensou, você ficou ansioso, você já começou a ficar triste. Ai não, mas se eu for lá. Às vezes a pessoa passa pela rua por alguém. A pessoa não te viu, passou. Mas o ansioso ele vai chegar em casa e vai ficar assim, ai meu Deus, fulano não me viu. Ai, ele não falou comigo. Por que será que ele não falou comigo? O que eu fiz para que ele não falasse comigo? Alguma coisa eu fiz para ele? Assim é ansioso. Ele não pensa assim, de repente a pessoa não me viu, de repente a pessoa passou muito rápido, estava com pressa. Na mente dele não, ele pensa só no negativo. Alguma coisa que eu fiz. E se culpa. Alguma coisa que eu fiz alguma coisa, a pessoa está com raiva de mim, então por isso que eu falo comigo. Então eu falo para os pacientes, vamos trazer para a realidade. Quando a gente vê desses pensamentos distorcidos, a gente tem que trazer para a realidade. Mas o que está me indicando que aquela pessoa passou por mim porque não gosta de mim? Ela tem demonstrado que não gosta de mim? Eu falei alguma coisa com ela alguma vez que ela ficou chateada comigo? Então faz essas perguntas. Porque senão você vai acreditar naquilo, aí você fica triste. Aí depois quando você vê a pessoa, você vai ficar triste achando que a pessoa não quis falar com você. Traz para a realidade. Isso são pensamentos distorcidos, são coisas que nem aconteceu, que você imaginou e você já está sofrendo por isso. Então traz para a realidade. E assim, eu quero terminar a minha fala falando que a gente precisa, além da ansiedade, além da depressão, nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que é um Deus do impossível. Se eu estou ansioso, eu posso caminhar, eu posso fazer ginástica, eu posso ler um livro, eu posso fazer essa respiração. Isso é o possível que eu posso fazer. Mas o impossível é com Deus. Então, nós podemos ler lá em Efésios 4, de 4 a 8. Efésios 4, de 4 a 8. Desculpe. Filipenses, irmãos. Filipenses 4, de 4 a 8. Eu vou levar para a minha leitura da experiência. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso pensai. Amém? Então a palavra de Deus fala, lá no início, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
Então, quem traz para nós a nossa alegria? É o Senhor. Quando a gente pensa que o Senhor é o dono de tudo, Ele é o dono da nossa alegria, Ele é o dono da nossa vida. Então nós precisamos nos alegrar. Os problemas vão vir? Sim. As dificuldades virão? Sim. Mas quando nós temos um Deus que morreu na cruz por nós, que nos redimiu, isso não é uma maneira de sermos alegres e gratos ao Senhor. Porque nós estávamos condenados, irmãos. Nós estávamos destinados à condenação. Mas Jesus morreu por nós. Então, nós precisamos nos alegrar. Se você não tem por que se alegrar, ai, mas minha vida é tão ruim, eu não tenho que me alegrar. Se alegre na salvação em Cristo. Se alegre porque você estava destinado ao pecado e Jesus te resgatou. Se alegre no Senhor. Nós temos também aqui: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Tão bom quando podemos ver esse versículo, né? Perto está o Senhor. O Senhor não nos abandona. O Senhor está perto. Às vezes nós estamos tão tristes que a gente acha: ai, Deus me abandonou porque eu estou passando por isso. A gente não tem que perguntar por que eu estou passando por isso. A gente precisa perguntar para quê. Deus tem um propósito em todas as coisas. Às vezes aquela situação que você está passando hoje é para abençoar um irmão lá na frente, que vai passar por essa mesma situação, e você vai poder dizer: eu venci, e você vai vencer. Amém? E nós temos aqui: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Então não vamos estar inquietos com coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que tudo aqui é passageiro, né? Tudo vai passar. Então não vamos ficar inquietos com as coisas. Antes, a palavra de Deus diz, né? Busquemos em oração e súplicas diante de Deus, que sejam conhecidas as nossas petições. É importante a gente ter aquele amigo de oração? Sim. A gente às vezes tem aquela amiga de oração: ai, ora comigo, eu estou passando por isso. Mas antes de qualquer coisa, ore você, vá aos pés do Senhor. Peça pela sua vida, pelo seu problema, pelo que você está passando. Deus é aquele que sabe, conhece, mas Ele precisa que você peça. Ele precisa que você fale. E peça a Deus ajuda. Então a palavra de Deus nos diz: peça a Deus diante dele que sejam conhecidas todas as vossas petições. Vai contar para o vizinho, vai contar para o amigo, conta para Deus. Pede para Ele. Ora ao Senhor. E aqui Ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz só Deus pode nos dar. Essa paz só o Senhor Jesus pode nos dar. Essa paz só o Senhor pode encher o nosso coração. A gente está ansioso, a gente está tristinho. Ora a Deus. Pede a Ele paz. Pede a Ele cura. O Senhor é cura. O Senhor cura. O Senhor curou antes. O Senhor continua curando e vai continuar curando. O Senhor é aquele que pode trazer cura para a nossa vida, trazer-nos paz, nos dar alegria. E aqui está dizendo: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não vamos encher a nossa mente com problemas, com ansiedade, né? A palavra de Deus diz aqui: vamos encher com coisas que são do alto, coisas que são de Deus, com louvores. Está triste? Coloca o louvor, canta ao Senhor.
está ansioso, entrega nas mãos de Deus. Ele sabe. Se for da vontade dele, você vai passar por esse problema. Porque o Deus é soberano. Nós precisamos entender a soberania de Deus. Porque quando eu passo por alguma coisa, não é porque eu sou ruim, não é porque eu sou o pior. Deus é soberano. Deus conhece. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente pensa nesse versículo. Não. Quando a gente está passando alguma dificuldade, a gente pensa, mas essa é a vontade de Deus. Mas a gente precisa pensar, porque se nós somos guiados por Deus, Deus é Deus soberano e Ele sabe de todas as coisas. E se eu vou passar pelaquela prova, vai haver vitória e eu vou aprender alguma coisa com aquilo, porque Deus sempre nos ensina. Então é nisso. Não vamos pensar nas coisas desse mundo, não vamos pensar nessa ansiedade que a gente tem. Vamos pensar que Deus é um Deus todo-poderoso. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que tudo vê. Nada acontece que Deus não veja. Então Deus está te vendo. Deus conhece a sua dor. Deus está sabendo e está entendendo o que você tem passado. Pede a Ele ajuda. Ora. Pede ao Senhor. Suplica. Vai aos pés de Deus. E Ele vai nos dar vitória. Amém? Amém. Eu queria chamar o meu filho Lucas para a gente estar louvando, porque essa música vai dizer que nós não somos mais escravos do medo.